Convido vocês a viajarem comigo até uma parte nunca explorada de uma densa floresta e visualizarem uma flor. Percebam que é muito bela, talvez a mais bela de todas as flores, e ela está lá, na parte mais densa da floresta, longe dos homens, onde o acesso é dificultoso. Ela nasceu lá, e seus dias vão passar. Ela vai concluir o ciclo de vida, vai gerar sementes, vai ficar velha, vai murchar e por fim se esfarelar sem nunca ser admirada por nenhuma pessoa. Por que isso é assim? Porque Deus quis. E por que Deus fez isso com essa flor? A fez tão bela e não permitirá que ninguém a contemple, nem mesmo para que alguém, vendo tal beleza, reconheça que é obra de Deus e a Ele atribua glória. Mas quem disse que Deus fez essa flor para que alguém a admire? Não basta que ele a veja? Ele não pode reservar para si a contemplação da beleza da obra de suas mãos e alegrar-se por isso? Sim, ele pode. E espero que percebam que não estamos falando de flores. Salomão nos conta uma história em Eclesiastes, capítulo 9, versículos 14 e 15. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grandes baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Neste mundo, é comum entre as pessoas o desejo de serem reconhecidas, a ânsia por fazer coisas grandiosas, por fazer parte de algo importante, por não passar por este mundo em oculto, sem ser admirado por alguém, sem deixar um legado para as futuras gerações. Mas quanto ao homem da história que Salomão nos conta, apesar de ser sábio e ter sabedoria para livrar uma pequena cidade das mãos perigosas de um grande rei, para ele não houve reconhecimento, mas desprezo. Ele não ficou famoso, nem mesmo Salomão, que conta a história, diz seu nome. Antes, diz a condição desse homem, pobre, e sua qualidade, sábio, e seu potencial grande feito, sabedoria suficiente para salvar uma pequena cidade das mãos de um grande rei e seu poderoso exército. Não é novidade. Não pense que todos os grandes pensadores têm seus nomes escritos na história. Não fazemos ideia de quantas pessoas que possuíam um potencial absurdo para a realização de grandes feitos em diversas áreas foram esquecidas sem jamais terem tido uma oportunidade sequer. Existe um engano que se espalha por uma grande parte do movimento evangélico brasileiro, principalmente entre os pentecostais, mas não somente, que é a ideia de que Deus irá soprar o nome do irmão ou da irmã pelo mundo. É comum esse tipo de ideia aparecer entre os pentecostais na forma de profecia, e lamento informar que essa tal profecia não vem de Deus, é só engano da carne. Porém, devo dizer que não somente os pentecostais se enganam com esse tipo de coisa. Muitos irmãos de outros grupos cristãos acabam se iludindo acreditando que Deus irá fazer coisas extraordinárias por meio deles no sentido de deixá-los famosos. E isso é carnalidade, desejo por fama neste mundo. Isso é a manifestação de um coração que está cheio de interesse por gravar o próprio nome na história e não por fazer o nome de Cristo conhecido entre todos os homens. Logo, nada além de tolice. É verdade que o Senhor fará o nome de alguns irmãos conhecido, mas seja sensato em sua observação da realidade. Quantos milhares de irmãos podem ter feito coisas grandiosíssimas na história, mas Deus não quis deixar registrado em lugar algum. Não houve ninguém para narrar o fato. Alguns dizem, fulano é o melhor pregador que já existiu. Ninguém prega como Cicrano.
E nós não notamos que talvez o pregador mais eloquente nem sequer seja conhecido por algum de nós. Talvez seu nome tenha sido completamente esquecido no correr dos anos, mas somente diante dos homens, pois Deus conhece muito bem os que a Ele pertencem. O grande ponto deve ser: como você vai lidar com o fato de que pode ser que você será só mais um cristão, sem fama, sem ter seu nome estampado em muitas páginas da internet, mas servindo a Cristo fielmente e dando o seu melhor para que Deus seja glorificado em sua vida? Como você vai lidar com a ideia de que pode ser que Deus te dê muita capacidade, mas para que Ele te contemple e se alegre na obra das mãos dEle e não para te fazer conhecido pelo mundo? Como você vai lidar com a ideia de que, como o homem da história que Salomão conta, você pode ser sábio, ter capacidade para realizar grandes coisas, mas jamais ser reconhecido por alguém? Como você vai lidar com o fato de que Deus te escolheu para nascer em uma cidade que não vai potencializar as capacidades que Ele mesmo te deu, mas que Ele quer que seja assim mesmo, porque faz parte dos planos dele e você não entende tudo o que Deus faz? Como você vai lidar com a dureza deste mundo quebrado, em que as coisas não acontecem como deveria acontecer, em que os esforços nem sempre são reconhecidos na mesma proporção? Querido ouvinte, não se entristeça por isso. Antes, dê glória a Deus. Infinitamente melhor do que a recompensa da carne é o viver com Deus. Não deixe que os desejos por coisas deste mundo te façam desprezar a Deus. Antes, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus.